Seguimos para o Santo Sepulcro. E, surpresa, a entrada também é contraditória. O Corpo de Bombeiros que não checou isso. Tudo bem, né? Estamos em Israel. A entrada realmente é preocupante. Cuidado com a sua testa, ou cuidado com o seu chifre, ok? Durante a descrição que pretendo fazer para vocês, entrecortadamente vou deixar alguns trechos pequenos do vídeo original, do som do vídeo original, para que vocês possam avaliar a confusão que se armou lá dentro, tendo em vista a quantidade de pessoas e a desorganização do sistema. Ok? A Basílica do Santo Sepulcro é um templo cristão, localizado no bairro cristão da cidade antiga de Jerusalém, onde, segundo a tradição, Jesus teria sido crucificado, sepultado e ao terceiro dia teria ressuscitado. Administrada e repartida entre as igrejas católica romana, católica ortodoxa, apostólica armênia, ortodoxa copta, ortodoxa siríaca e ortodoxa etíope, constitui um dos locais mais sagrados da cristandade. Na sequência da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, o imperador romano Adriano visitou a cidade do Acre em 129 até 130, ordenando a sua reconstrução, segundo um modelo que visava fazer dela uma cidade pagã, chamada Hélia Capitolina. Neste sentido, o imperador ordena que o local identificado com a sepultura de Jesus seja coberto com terra e que nele fosse construído um templo dedicado a Vênus. Em 313, o imperador Constantino decretou o Édito de Tolerância para com os cristãos, ou Édito de Milão, que implicou o fim das perseguições. Em 326, sua mãe Helena visitou Jerusalém com o objetivo de procurar os locais associados aos últimos dias de Jesus. Em Jerusalém, ela identificou o local da crucificação, o rochedo chamado Gólgota, e a tumba próxima conhecida como Anastásias, ressurreição em grego. O imperador decidiu então construir um santuário apropriado no local, a Igreja do Santo Sepulcro. No lugar do templo do imperador Adriano, dedicado a Vênus, os arquitetos inspiraram-se não nas estruturas religiosas pagãs, mas na basílica, um edifício que entre os romanos servia como local de encontro, de comércio e de administração da justiça. Em 614, a igreja de Constantino foi gravemente danificada durante um incêndio ocorrido durante uma invasão dos persas sassânidas, que roubaram os tesouros da igreja, estando apenas alguns restos escassos dela.
A basílica foi reconstruída pelos bizantinos durante a reconquista da cidade pelo imperador Heráclio. Em 638, a cidade de Jerusalém, assim como toda a Palestina, passou para as mãos dos muçulmanos. Os primeiros líderes muçulmanos de Jerusalém revelaram-se tolerantes para com o cristianismo. Em 966, as portas e o telhado da igreja foram queimados durante um motim. Em 1009, o califa fatimida Al-Hakam Biamir Allah ordenou a destruição de todas as igrejas de Jerusalém, incluindo o Santo Sepulcro, sendo que somente os pilares da igreja, que eram da época de Constantino, sobreviveram à destruição. A notícia da sua destruição foi um dos fatores que estiveram na origem das cruzadas. Em vastas negociações que variam entre os fatímidas e o Império Bizantino, entre 1027 e 1028, foi feito um acordo pelo qual o novo califa, Ali Az-Zahir, filho de Al-Hakam, concordou em permitir a reconstrução e redecoração da igreja. A reconstrução foi finalmente concluída com o financiamento da despesa feita pelo imperador Constantino IX, monômaco e Nicéforo, patriarca de Jerusalém, em 1048. Em 1099, os cruzados conquistaram Jerusalém e tomaram posse dessa igreja, que, no seu essencial, é a que existe atualmente. A nova igreja foi consagrada em 1149. Debaixo da igreja encontra-se a cripta de Santa Helena, local onde a mãe de Constantino afirmou ter encontrado a verdadeira cruz, na qual Jesus Cristo teria sido crucificado. Com o regresso de Jerusalém ao domínio islâmico em 1187, Saladino proibiu a destruição de qualquer edifício religioso associado ao cristianismo. No século XIV, o local começou a ser administrado por monges católicos e por monges ortodoxos gregos. Outras comunidades pediam também a possibilidade de gerir o local, coptas egípcios e coptas sírios. No século XVIII, procedeu-se à reparação da cúpula da Igreja do Santo Sepulcro. Em 1808, o incêndio danificou o local e a restauração iniciou-se em 1810. Novos restauros ocorrem entre 1863 e 1868. Em 1927, um abalo sísmico em Jerusalém causou graves estragos à estrutura. Em 2016, a Igreja do Santo Sepulcro passou por uma profunda reforma, visando a restauração e estudos arqueológicos de sua edícula, e pela primeira vez desde 1555, o túmulo onde Jesus teria sido sepultado foi aberto, e segundo os cientistas e arqueólogos envolvidos na abertura, a estrutura original da caverna estava intacta. O túmulo ficou aberto por 60 horas e foi fechado novamente. E provavelmente só será reaberto em centenas ou até milhares de anos. Aproveitando as obras de restauro, arqueólogos retiraram pedaços de argamassa de diversas partes do local para precisar as datas de construção.
restado comprovadas as datas sempre mencionadas, o ano de 335, a construção do local e sua restauração em meados do século XVI, além da confirmação de que a entrada e edícula atuais foram construídas no século XI, após a destruição do local em 1009. O custo das obras de restauração em 2016 foi de 3,5 milhões de dólares. Foi reaberta para visitação ao público em 22 de março de 2017. No dia 25 de fevereiro de 2018, os administradores do templo o interditaram como forma de protesto à cobrança de impostos por parte do município de Jerusalém. A entrada para a igreja é através de uma única porta no sul do transepto. Esta forma estreita de acesso a uma estrutura tão grande provou ser perigoso às vezes. Por exemplo, quando em um incêndio em 1840, dezenas de peregrinos foram pisoteados até a morte. O altar da crucificação. No lado sul do altar, através do ambulatório, um corredor em torno do final do coro ou coro de uma igreja, há uma escada para o Calvário, Gólgota, tradicionalmente considerado como o local da crucificação de Jesus e a parte mais ricamente decorada da igreja. O altar-mor pertence à Igreja Ortodoxa Grega, que contém a rocha do Calvário, 12ª estação da cruz. A pedra pode ser vista por um vidro em ambos os lados do altar e por baixo do altar há um buraco dito ser o lugar onde a cruz foi levantada, junto com os dois malfeitores. Devido à importância desse evento na história de todo o cristianismo, esse é o local mais visitado do prédio. Os católicos romanos, franciscanos, têm um altar para o lado, a Capela da Pregação da Cruz, estação 11 da Cruz. À esquerda do altar, do lado da Capela Ortodoxa Oriental, há uma estátua de Maria, a 13ª estação da cruz, onde o corpo de Jesus foi retirado da cruz e entregue à sua família. Também há muitas pinturas na parede e no teto, retratando temas bíblicos, como a tentativa de sacrifício de Abraão com seu filho Isaque. Sob o Calvário e as duas capelas ali, no piso principal, existe uma minúscula capela chamada Capela de Adão. Segundo a tradição religiosa medieval, Jesus foi crucificado sobre o lugar onde o crânio de Adão foi enterrado. A rocha do Calvário é vista através de uma janela quebrada na parede do altar, onde existe uma rachadura que tradicionalmente é dita ser causada pelo terremoto que ocorreu quando Jesus morreu na cruz, e que é dita pelos estudiosos mais críticos ser o resultado de pedreiras, ao invés de uma falha natural da rocha. Tudo isso é muito polêmico. Pedra da Unção.
Na entrada da igreja está a sagrada Pedra da Unção, que a tradição diz ser o local onde o corpo de Jesus foi preparado para o sepultamento por José de Arimateia e Nicodemos. No entanto, essa tradição é atestada apenas desde a época das Cruzadas, ou seja, na Idade Média. A pedra atual está lá desde 1555. A parede atrás da pedra foi uma adição temporária para apoiar o arco por cima dele. A rotunda e a edícula. A rotunda está localizada no centro do Anastásios, abaixo da maior das cúpulas da igreja. A edícula, em razão de estar conectada ao evento do sepultamento de Jesus e sua ressurreição, é vista como o local mais sagrado de toda a igreja e, por extensão, de todo o cristianismo. De acordo com o Statu Quo de 1852, a Igreja Católica Ortodoxa, Católica Romana e Apostólica Armênia tem todos os direitos sobre o interior da tumba. Ainda tem algumas coisas a se dizer para completar essa descrição toda, né? As três capelas ortodoxas gregas de São Tiago, o Justo, São João Batista e dos quatro mártires de Sebaste, ao sul da rotunda e no lado oeste do pátio da frente, formam originalmente o complexo do batistério da igreja do quarto século depois de Cristo, ao sul da edícula. A propriedade, desde o tempo dos cruzados, os recintos e o edifício da Basílica do Santo Sepulcro tornaram-se propriedade das três maiores denominações, os gregos ortodoxos, os armênios ortodoxos e os católicos romanos. As outras comunidades, os coptos ortodoxos egípcios, os etíopes ortodoxos e os sírios ortodoxos, também têm certos direitos e pequenas propriedades, dentro ou a pouca distância do edifício. Tudo isso conforme estabelece o artigo 62, né? Acho que é 62, do Tratado de Berlim, de 1878. Tá bom, então. Não pula!